65 Morpeg, Legendary Guardian capítulo 321, derrotado autor, voando sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Ain Shui naquele momento parecia muito fraca, seus olhos amáveis e gentis estavam perdidos em desespero. Zhang Yang assentiu e disse, farei o meu melhor. Obrigada. Ain Shui franziu a testa e disse, não sei mais em quem confiar. Se o pai de Yan foi assassinado, então suas presas devem ter chegado ao círculo interno da administração da empresa. Ninguém na empresa inteira é confiável. Já se pensou muito nisso. Lu Mingyang teve uma ideia simples, garantir que Yan Shui, Wei Yan e o pai de Wei Yan permanecessem mortos, e então toda a Silk Soft Holding seria deles. Eles não se importavam com o quão ruim a empresa se tornaria no futuro, contanto que pudessem colocar as mãos no lucro, já estavam satisfeitos. Wei Yan dormiu até às 15 horas antes de acordar. Ao ver que Zhang Yang estava presente, tentou fazer beicinho para ele como sempre fazia, mas logo caiu em prantos novamente. Então, soluçou, meu pai se foi. Zhang Yang suspirou gentilmente, deu um tapinha no ombro dela e disse, tudo vai passar. Você ainda tem sua prima, e ainda tem a nós, seus amigos. Você não está sozinha. Claro, Wei Yan não ficou em sua própria casa depois disso, em vez disso, foi ficar com Ain Shui em sua casa quentinha. Zhang Yang insistiu em ser o motorista deles para mandá-los de volta sãos e salvos. E o bobo, você é bem-vindo para ficar aqui pelos próximos dias, sugeriu Ain Shui. Ela olhou para a casa de Wei Yan, que havia sido inundada por aqueles animais e disse, estou muito preocupada que Lu Yangming e seus capangas batam à nossa porta para fazer uma cena. Suas preocupações não eram baseadas em nada, e Zhang Yang sempre se perguntou por que nunca tinha ouvido falar de Ain Shui e Wei Yan antes, em sua vida passada. Qualquer um podia ver que Ain Shui e Wei Yan eram extremamente bonitas e altamente habilidosas. Elas também tinham a coragem e a garra necessárias para superar todos os outros. Então, de acordo com todos esses fatos diante dele, não havia dúvida de que essas duas garotas deveriam ter se tornado jogadoras famosas, como as No Seeker. Mas, por algum motivo, ele nunca tinha ouvido falar delas em sua vida passada, e a explicação mais adequada era que elas já haviam desistido do jogo antes mesmo do campeonato da liga profissional começar. Se Zhang Yang não tivesse intervindo, eles simplesmente acreditariam que o pai de Wei Yan morreu em um acidente de carro e, com certeza, teriam baixado a guarda. A essa altura, seria possível que eles também sofressem acidentes semelhantes, e seus nomes simplesmente desapareceriam da sociedade para sempre. Zhang Yang sentiu um arrepio da cabeça aos pés e sabia que, não importava o que acontecesse, ele não deveria deixar esse tipo de coisa acontecer com essas duas moças. Tudo bem, serei seu guarda-costas pessoal por alguns dias. Você pode usar o capacete de jogo da Yan para fazer login, e eu vou encomendar um novo. Além disso, acho que ela não vai conseguir entrar no jogo por alguns dias, disse Ain Shui, pesarosa. A casa de Ain Shui tinha 3 cômodos, 2 salas de estar e 2 banheiros. Assim, os 3 podiam ter seus próprios quartos. Quanto ao uso dos banheiros, eles tinham que ser rigorosos na parte compartilhada, então Zhang Yang usaria apenas o do lado oeste, enquanto as 2 mulheres dividiriam o do lado leste da casa. E o bobo, você não vai liberar essa sua atitude bestial e se tornar um gangster para cima de mim e Wei Yan no meio da noite, vai? Se Ain Shui podia dizer tais coisas, isso só significava que ela estava voltando ao normal. Zhang Yang só conseguiu balançar a cabeça repetidamente e disse, não se preocupe, eu nunca vou roubar oportunidades dos outros. É melhor você ficar, e eu te digo agora, eu tenho um taser, um spray de pimenta e todos os outros tipos de coisas que podem prevenir pervertidos, tudo isso jogado no meu quarto. Só significaria morte para você se tentasse algo engraçado. Ain Shui alertou Zhang Yang. Tudo bem. Tudo bem. Zhang Yang pegou o capacete do jogo de Ain Shui, então entrou no quarto de hóspedes e começou a fazer login no jogo. Ele então contou ao Fatian e ao resto da turma sobre as coisas horríveis que haviam acontecido com Ain Shui e Wei Yan. Todos ficaram muito tristes ao saber disso. Fatian disse que iria visitá-los,
Enquanto Dafodil Daedrean e os outros que moravam longe disseram que iriam voar para a cidade de Zulsu para comparecer ao funeral do pai de Eyanger. No dia seguinte, Fatia e Sun Xin foram à casa de An Shui. Pequeno Yang, você passou a noite aqui? Perguntou Fatia a Zhang Yang incisivamente. O que você está pensando? Bem, tem duas moças bonitas lá dentro, e elas estão bem distribuídas entre as preferências de vários homens, se é que você me entende. Uma madura, uma jovem, e ambas estão se sentindo magoadas, num estado de vazio. É extremamente fácil para você dizer, sabe, entrar. Pequena Yang, eu aprovo e dou meu total apoio para você ter uma morte dupla. O gordo deu um tapinha gentil no ombro de Zhang Yang, expressando uma expressão que dizia eu sei, você sabe. Calhe a boca. Zhang Yang então se virou para Sun Xiu e perguntou, algo suspeito? Sun Xiu lançou um olhar intenso para Zhang Yang antes de começar a falar. Após a investigação, parece que o Sr. Wei ingeriu álcool antes de dirigir. No entanto, a quantidade de álcool em sua corrente sanguínea não era alta. No entanto, também havia vestígios de altas doses de pílulas para dormir em seu organismo, o que o deixou desorientado enquanto dirigia. Como resultado, ele morreu em um acidente. Zhang Yang sentiu-se desconfortável sob o olhar intenso dele e também ficou chocado ao saber do resultado. Parou por um momento e disse, sem nenhuma suspeita. Se, digamos, o e-mail desejo de morte do Sr. Wei for real, então seu suicídio provavelmente é verdade. Mas se o e-mail foi falsificado por outra pessoa, a polícia levará em conta a possibilidade de que alguém o estivesse drogando de propósito. Sun Xiu explicou friamente. O Sr. Wei não tem um motorista particular? Zhang Yang ficou curioso. Um chefão de uma empresa de grande porte como o Sr. Wei não dirigiria sozinho. Além disso, ele não era nenhum jovem, então não correria por aí só pela emoção. An Shui sorriu friamente e disse, acho que ele estava indo encontrar sua amante, seu motorista não tinha como saber. Embora ela tratasse o Yang como sua irmã de verdade, ela obviamente não compartilhava o mesmo respeito pelo Sr. Wei. E se, eu não te contei que o maior suspeito é aquele cara chato, o Lu Yangming? Por que vocês ainda não o trouxeram para interrogatório? Esse cara é definitivamente um sujeito sem coragem. Alguns bons sustos vão fazer ele rir muito. Zhang Yang disse a Sun Xiu. O trabalho policial exige evidências sólidas. Sun Xiu ainda falava friamente com Zhang Yang. Zhang Yang só conseguiu sorrir e se virou para Fatian. Fati, vamos conversar com aquele cara. Sun Xiu franziu suas lindas sobrancelhas e perguntou, o que vocês pretendem fazer? Você disse que o trabalho policial exige provas sólidas. Somos gangsters, arruaceiros. Contanto que suspeitemos de alguém, em motivo suficiente para sacudi-lo, respondeu Zhang Yang. A tortura pessoal para extrair confissões é ilegal. Então me prenda. Zhang Yang estendeu as duas mãos. Ou simplesmente finja que não sabe nada sobre isso. Sun Xiu ficou furiosa, mas apenas virou a cabeça depois de lançar alguns olhares assassinos para Zhang Yang. Sair. Zhang Yang pediu o número de contato de Lu Yangming a An Shui e discou o número. Pouco tempo depois, ouviu uma voz masculina ao telefone. Alô? Quem é você? Como conseguiu meu número? Você com o nome de Sr. Lu, se não fez nada de errado, do que tem tanto medo? Você é louco? Vou desligar se você não me disser quem é. Ei, desligue então. Porque se você desligar o telefone agora mesmo, vou deixar escapar a gravação da conversa entre você e Li Shuyan, discutindo sobre a sua conspiração. Zhang Yang deu um palpite, na esperança de acertar. Zhang Yang presumiu que, se eles realmente tivessem algo a ver com a morte do Sr. Wei, esses dois irmãos deviam ter tido mais de uma conversa sobre o assunto. Instantaneamente, o som da respiração rápida de Lu Yangming foi ouvido ao telefone e, depois de um bom tempo, Lu Yangming finalmente começou a falar. Então, o que você realmente quer? Claro que é dinheiro. Zhang Yang deu algumas risadas sinistras e disse, encontre-nos sozinho, dirija sozinho. Vamos negociar o valor que você precisa nos pagar para recuperar a gravação. Só vou esperar meia hora. Mais tarde, vista-se bem para a polícia, sim. Lu Yangming entrou em pânico imediatamente e disse, por favor, não. Por favor, acalme-se. Estou indo agora mesmo. Por favor, não vá para a delegacia. Tudo bem,
Então vá para este endereço. Zhang Yang deu um endereço a Lu Yangming. Depois de desligar o telefone, Zhang Yang deixou que Fatian o levasse até o endereço que lhe deu a cara. Lu Yangming foi realmente um covarde, cedendo tão facilmente. Um idiota como ele, será que eles realmente conseguirão provas da conspiração dele? Zhang Yang não conseguiu evitar ter dúvidas sobre seu plano. Com o carro esportivo estacionado no canto escuro da ponte, Zhang Yang desceu do carro e disse: se aquele cara aparecer sozinho, toque o telefone uma vez. Se ele trouxer alguns músculos, toque o telefone 2 vezes. Pode contar comigo. Relaxe. Fatian bateu no peito e disse a Zhang Yang. Zhang Yang desceu a ponte sozinho. Estava tudo bem, porque o tempo estava bem frio naquele dia e não havia sinal de mendigos por perto. Ele esperou em silêncio por um tempo, e então seu telefone começou a tocar. E só tocou uma vez antes de ser desligado. Em pouco tempo, uma sombra de homem ficou visível em sua visão, e sob o luar pálido, ele pôde ver que a sombra era de fato aquele bastardo rico, o filho de uma família rica e egoísta. Olá, estou aqui, onde você está? Lu Mingyang começou a se sentir ansioso e começou a gritar. Embora a segurança na cidade de Zhoushu não fosse ruim, ainda havia casos relacionados a armas de fogo e assassinatos acontecendo pela cidade. Seria preciso muito esforço para que o covarde tivesse saído sozinho. Zhang Yang estava parado à sombra da ponte e, sob o manto da escuridão, começou a falar. Você que tem o sobrenome Lu, você realmente é um bicho-papão. Tentou estuprar sua prima e depois matou seu próprio tio. Alguma outra coisa suja que você ainda não fez? O que eu realmente posso lhe oferecer para impedir tudo isso? Lu Mingyang era realmente um idiota. Ele não havia negado nada uma única vez e já havia admitido que de fato estava envolvido no acidente. Quanto dinheiro você quer? É só dizer. Zhang Yang balançou a cabeça repetidamente e então saiu da sombra para a luz, e o luar brilhou instantaneamente em seu rosto. Você é o cara que foi à casa de Wei Yan ontem. Lu Mingyang perdeu a voz enquanto tentava gritar. Zhang Yang ficou chocado por um tempo antes de conseguir reagir. Seu rosto era diferente do rosto de seu avatar no jogo. Não é de se admirar que Lu Yangming não o tenha reconhecido. Lu Yangming percebeu que algo não estava certo, então ele começou a recuar lentamente. Zhang Yang avançou, e foi como uma águia agarrando um filhote. Com apenas uma mão, ele agarrou a gola traseira de Lu Yangming e levantou o covarde no ar. Embora Lu Yangming fosse um idiota, ele soube imediatamente que estava em desvantagem. Imediatamente, ele parou de lutar e disse: chefe, tudo pode ser resolvido, basta dizer o preço, por favor, não me machuque. Zhang Yang pegou um celular e ligou para o Gordo Wan. Ei, Gordo, vem aqui fazer um exercício. Mexa os ossos e os músculos um pouquinho. No momento em que Lu Yangming ouviu o que Zhang Yang disse ao telefone, seu rosto empalideceu e imediatamente ele disse: o que? O que vocês vão fazer? Crunch. Zhang Yang brandiu o punho e, no mesmo instante, soltou a coleira. Lu Mingyang cambaleou para trás, segurando o queixo. Ele então cuspiu sangue e dentes quebrados da boca. Lu Yangming levou uma surra tão grande que não conseguia mais entender. Tudo se resolve com palavras, certo? Eles poderiam ter discutido e chegado a um final feliz. Mas por que ele seria espancado sem sequer ter a chance de negociar? Crunch. Zhang Yang desferiu outro soco poderoso e Lu Yangming soltou um grito horrível e aterrorizado. Mais dentes saíram de sua boca. Fatian também havia chegado ao local e, vendo que Zhang Yang estava se divertindo muito espancando aquele covarde, ele também correu e disse: deixe-me aproveitar um pouco. Zhang Yang deu alguns passos para trás enquanto o Gordon interveio e começou a fazer coisas estranhas com o sujeito. O Gordon soltou algumas risadas sinistras e pressionou o rosto de Lu Mingyang contra o chão. Ishu. O Gordon tirou as calças de Lu Mingyang. O homem estava quase inconsciente, mas foi imediatamente despertado de seu estupor. Começou a soltar gemidos abafados, pensando que estava prestes a ser violado por aquele homem gordo. Os gritos horríveis vindos de Lu Mingyang romperam a noite, e suas lágrimas escorriam, como se não houvesse amanhã. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 322, a confissão. As mãos do Gordo eram rápidas e hábeis. Em poucos segundos, ele desabotoou a calça jeans bastante grossa e abaixou,
revelando uma cueca boxer florida, estilo havaiano. Gordo. Você. Erm. Você está planejando dar a ele a experiência de uma mulher? Disse Zhang Yang com um arrepio. Por favor. Peitos são o único par que eu aceito. Isso e um bumbum bonito e curvilíneo, disse o Gorduan. Isso é o que eu chamo de defesa aleijada da vida real. Zhang Yang soltou um longo suspiro de alívio. Até Lu Yangming, que estava imobilizado, gritou em certo momento, pensando que seu ânus estava realmente em perigo. Depois de ouvir a explicação do Gorduan, ele relaxou e parou de se debater violentamente. O Gorduan então tirou os sapatos de couro de sola dura de Lu Yangming e bateu em sua bunda desprotegida com a ponta dura. Oi! Lu Yangming gritou como uma mulher. Seu corpo inteiro se enrijeceu como madeira maciça, tentando ao máximo resistir. Sua fivela repentina empurrou até alguém tão pesado quanto o Gorduan. Ah! Que divertido! Disse o Gorduan, rindo como uma hiena. O Gorduan virou Lu Yangming de bruços e sentou-se sobre ele novamente. Desta vez, sentou-se sobre suas costas e garantiu que Lu Yangming não conseguisse se mexer novamente enquanto continuava a bater em sua bunda com o sapato até que ela ficasse toda vermelha e inchada. Zhang Yang gemeu. Eu nunca imaginei que você fosse fã de BDSM. Por favor. Faz tanto tempo que não bato em ninguém que estou começando a ficar meio louco. Tenha um pouco de paciência comigo, sim. Por favor, pare. Por favor. Tenha misericórdia. Gritou Lu Yangming. Eu te dou o que você quiser. Só, por favor, pare de me bater. Está doendo. HMPH. Gordo, não para. Dá umas palmadas nele. Esse maricas precisa de umas palmadas de masculinidade. Farei isso. Sendo grande, o Gordon tinha mãos pesadas. O simples impulso de seus braços, somado à superfície dura e áspera da sola do sapato, fez com que o pobre Lu Yangming desmaiasse de dor e acordasse repetidamente com a mesma sensação. Tanto Zhang Yang quanto o Gorduan sabiam que a morte do pai de Wei Yaner tinha algo a ver com Lu Yangming. Por isso, foram implacáveis em puni-lo por mais de 30 minutos. Era inverno. Estava tão frio que era possível praticamente congelar um balde de água em apenas 10 minutos. Mesmo assim, Lu Yangming foi espancado a ponto de ficar encharcado de suor. Com poças de suor por baixo, era evidente que a dor que ele sentia era tremenda. Depois de liberar a raiva reprimida, Zhang Yang empurrou o Gorduan para o lado e se aproximou para dar um tapa no rosto de Lu Yangming. Certo, fale. Foi você quem causou a morte do seu tio? Se Zhang Yang tivesse começado com essa pergunta, Lu Yangming certamente a teria negado. Agora que Zhang Yang lhe dera uma boa surra, o único pensamento na mente de Lu Yangming era não irritar mais os dois agressores. Obedientemente, Lu Yangming respondeu, sempre soubemos que, aos sábados, ele às vezes dirige para visitar a amante e o filho. Por isso, adicionamos uma grande dose de remédio para dormir ao vinho dele. HMM. Liu Shuyan mandou você fazer isso. HM. Liu Shuyan foi o cérebro por trás de tudo isso. Fui eu quem fez tudo isso. É verdade. Eu não sou ninguém. Sou só um garotinho. Por favor, me solte. Por favor. Lu Yangming começou a chorar como uma garotinha. HMPH. Eu acredito em você. Só porque um saco de ervilhas como você não teria inteligência para bolar um plano desses. Zhang Yang proclamou ousadamente. E daí? Qual é o próximo passo do seu grande plano? Vocês realmente planejam fazer algo com a Inshu e o Wei Yaner? Eu sei que depois de matar o Wei Zhangtao, vocês não herdariam a propriedade da família. O plano era esperar depois do funeral do tio. Depois disso, planejaremos outro acidente para matá-la. Zhang Yang deu-lhe outro tapa. Agora, com os problemas em torno da Silk Soft Holdings, você planeja usá-los como um bom motivo para eles se suicidarem, certo? Nada mal. Nada mal mesmo. Todos os rumores negativos sobre a Silk Soft Holdings foram espalhados por você? Sim, disse Lu Yangming, perdendo toda a resistência. Naqueles anos em que tiramos dinheiro da empresa, ninguém, nem mesmo o tio, sabia. O tio era um desastrado. A única coisa que ele tinha em mente era brincar com mulheres. No entanto, a pequena Shui também desempenhava um papel importante na gestão do escritório. Se ela descobrisse as discrepâncias, nós é que estaríamos em apuros. Prefiro que ela morra antes de mim. A última frase levou Zhang Yang ao limite.
Seu rosto endureceu e ele cuspiu no chão ao lado do rosto do homem. Que babaca sem vergonha! Disse Fatian enquanto cuspia diretamente no rosto de Lu Yangming. Vamos lá. Conseguimos o que precisávamos, disse Zhang Yang enquanto desligava o telefone. Toda sua confissão havia sido gravada. Ei! Me dá o gravador. Por favor. Eu te pago. Eu te pago uma fortuna, disse Lu Yangming, enquanto lutava freneticamente. Zhang Yang zombou e deu-lhe um chute no rosto antes de se virar. Não preciso do seu dinheiro. Use esse seu dinheiro ridículo para ir ao médico. Enquanto ainda pode. Os dois entraram no carro e deixaram Lu Yangming na terra. De volta à casa de An Shui, Sun Xiu ainda estava lá, esperando. Zhang Yang nem se deu ao trabalho de se limpar e jogou o telefone diretamente nas mãos de Sun Xiu. Pegue isso. Tem tudo o que você precisa para processar aquele desgraçado. Vocês. O que vocês? Você não quer saber. Ponto você. Entendo. Digamos que um cidadão anônimo entregou isso. Você está absolutamente certo. A polícia e os cidadãos devem ajudar uns aos outros em tempos difíceis. Com a confissão em mãos, a Secretaria de Segurança Pública tinha tudo o que precisava. A notícia do suicídio veio à tona e causou grande comoção na mídia da cidade de Zhoushu. As manchetes sobre a investigação se espalharam por todos os jornais nos dias seguintes. Após uma investigação minuciosa, a secretaria conseguiu descobrir mais de 10 suspeitos envolvidos no caso de homicídio, mas a principal culpada, Li Shuyan, conseguiu escapar. A única fonte que a ligava ao caso era de Lu Yangming. No entanto, não havia provas concretas que comprovassem seu envolvimento. Além disso, ela contava com um advogado muito eficiente. Essa raposa astuta era muito boa. Ela era mentora, mas suas mãos nunca foram manchadas. Lu Yangming fez todo o trabalho pesado. Como os dois nunca gravaram suas conversas, Lu Yangming só pareceria estar acusando-a falsamente. O caso foi arquivado, e ela se livrou da culpa sob a premissa de falsas alegações. Zhang Yang e os demais aguardavam do lado de fora da estação quando Li Shuyan saiu, livre de qualquer acusação. Quando a mulher entrou no carro, ela olhou friamente para An Shui. Zhang Yang podia jurar que viu a mulher sorrindo. Que completo retardado. Porque ele não guardou nenhuma evidência que pudesse usar como vantagem. Que perdedor. Agora ele está levando toda a culpa. Disse o Gorduan, descontente. Esta mulher não descansaria até conseguir o que quer, disse Zhang Yang. No fundo, seus instintos gritaram ao ver aquele sorriso. Continha uma intenção assassina tão tênue, porém tão poderosa, que Zhang Yang jamais conseguiria ter uma boa noite de sono. É por isso que o Nobiatan deve continuar protegendo a mim e a prima. Wei Yan havia recuperado seu ânimo. Zhang Yang ficou um pouco aliviado. Na verdade, ele não queria que nada acontecesse com elas. Franziu a testa e disse, o que você realmente quer é que eu faça mais pratos para você. Não é mesmo, sua pirralha? Disse Zhang Yang, enquanto acariciava a cabeça da menina. Nei. Tanto Wei Yan quanto An Shui sorriram felizes. Zhang Yang perdeu os pais quando era apenas um garotinho. Desde a infância, aprendeu a cozinhar sozinha e conseguiu aprimorar suas habilidades culinárias até certo ponto. Durante sua estadia na casa dela, Zhang Yang era quem cozinhava todas as refeições para An Shui e Wei Yan. Com seu nível de habilidade culinária, An Shui e Wei Yan se apaixonaram completamente por sua culinária. Fatian fez um sinal de positivo com o polegar e deu uma piscadela que praticamente diz, somos um bom time. Sun Xiu estava começando a ficar agitada. Com apenas Zhang Yang hospedado, seria extremamente inapropriado para vocês dois. De agora em diante, eu assumirei o papel e protegerei vocês dois. Wei Yan caminhou até a Sun Xiu e inclinou a cabeça de forma fofa. Irmã Sun, você sabe cozinhar? Perguntou ela como uma garotinha inocente. Eu vou pedir comida para a viagem. Disse Sun Xiu friamente, gaguejando. Aparentemente, ela não tinha nenhuma habilidade culinária. Não. 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 Disse Wei Yan enquanto virava a cabeça para a esquerda e para a direita em alta velocidade. Comida para viagem não é tão boa quanto aquela que o novato cozinha. Sun Xiu suspirou. Desamparada, corou profundamente e caminhou até Zhang Yang. Não ouse concordar com eles. Hã? Por quê? Não tem porquê. Simplesmente não faça isso. Disse Sun Xiu.
Zhang Yang também inclinou a cabeça e fingiu ofegar. Ah! Você está com ciúmes. Sun Xiu deslizou pelo chão e foi direto para perto de Zhang Yang. Gra. WW Quem está com ciúmes? HMPH. Estou indo embora. Embora ela tenha dito que estava indo embora, Sun Xiu se virou e entrou na estação. Como Wei Zhangtao, pai de Wei Yanger, havia acabado de falecer, Wei Yanger não estava com vontade de dar uma festa de aniversário. No final, ela só chamou An Shui, Fatian, Zhang Yang e Sun Xiu para o tradicional macarrão da longevidade. 2 dias após a ordem judicial, Wei Yanger estava muito ocupada limpando a bagunça na Silk Soft Holdings e os outros assuntos relacionados. Depois do jantar, preparado especialmente por Zhang Yang, todos deram uma volta lá fora antes de entrar no jogo. Como já fazia um tempo que não faziam login, muitos membros da guilda sentiram falta delas. Assim que a notificação soou, anunciando seus logins, os membros começaram a bombardear as garotas com cumprimentos. Zhang Yang as convidou para seu grupo e levou Wei Yanger e An Shui para realizar algumas missões e matar monstros para ganhar pontos de experiência. Gra. Que chato! Exclamou Wei Yanger. Hoje em dia, finalmente consegui fazer a contabilidade. Esses parasitas já abriram um buraco enorme nas contas da empresa. Meu Deus! Até os pães de queijo têm buracos menores que esse. An Shui também franziu a testa. A empresa vai anunciar os recordes do ano passado em poucos dias. Não tenho ideia de como essa questão afetará o valor das ações. Além disso, os fornecedores vão querer que a gente acerte as contas com eles também. Não tenho ideia de como resolver essa diferença enorme. Você não poderia simplesmente pedir um empréstimo ao banco? Depois de ler o relatório financeiro da empresa, posso jurar que nenhum banco estará disposto a nos oferecer um empréstimo, disse An Shui, balançando a cabeça, decepcionada. Talvez precisemos demitir alguns departamentos grandes, nos acomodar e torcer para que o pior passe antes de podermos relaxar. Eu nunca imaginei que aqueles parasitas pudessem gastar tanto. Não é de se espantar que aquele verme tentasse matar a mim e a minha prima. A quantia de dinheiro que foi tirada da empresa seria suficiente para matá-los com um tiro na cabeça. Mais de uma vez, gritou Yanger, furioso. Chega de mais notícias. Haverá uma ponte e a cruzaremos quando chegarmos lá. Até lá, vamos nos concentrar no que temos agora. Zhang Yang transferiu uma grande quantidade de poções de inteligência para An Shui e disse: vocês estão inativos há algum tempo. Precisam acelerar as coisas e voltar aos trilhos. Dito isso, o próprio Zhang Yang não vinha treinando há dias. Mesmo assim, ele estava no nível 74 ou com 51% de pontos de experiência, enquanto Wei Yanger e An Shui ainda estavam no nível 71. Após chegarem ao local habitual de moagem, Zhang Yang e o grupo mataram uma onda de monstros quando uma figura foi vista de longe galopando em sua direção. Inicialmente, o trio pensou que fossem jogadores, mas, quando a figura se aproximou, era um soldado, totalmente vestido com armadura, montado em um belo cavalo, Leanger, o mensageiro, elite, humanoide. Nível, 80. HP, 80.000. Defesa, 450. Leanger parou o cavalo quando estava perto de Zhang Yang. Então, desceu do cavalo e cumprimentou Zhang Yang. Em nome da princesa Serena, Zhang Yu foi solicitado a retornar ao castelo imediatamente. Os três trocam olhares surpresos. Um NPC poderia procurar um jogador? Que intrigante. O que a princesa Serena precisa de mim? Disse Zhang Yang. Minhas desculpas. Só fui enviado aqui para chamá-la de volta, disse Leanger, saudando-o novamente. A mensagem foi realmente entregue. Por favor, volte para o castelo imediatamente. Adeus. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 323, Espada de Meteoro. Leanger montou novamente em seu cavalo e partiu. Inflando as bochechas, An Shui zombou. Idiota, eu nunca imaginei que um garoto como você conseguiria ficar com uma princesa. Isso, e a sacerdotisa élfica da lua. Que jogadora. Zhang Yang não estava prestando atenção nela, pois estava ocupado pensando no motivo pelo qual a princesa Serena invocaria. Normalmente, um NPC só interage com um jogador por meio de comunicação e interação direta. Isso também se aplica a NPCs com IA complexa. Considerando tudo, a princesa Serena havia enviado alguém para contatá-lo. Era extremamente estranho. Zhang Yang pegou um pedaço do
pergaminho de teletransporte, e disse: vocês, continuem treinando. Vou voltar um pouco. Com um clarão de luz brilhante, Zhang Yang chegou ao Castelo da Tempestade e saltou para o Castelo de Jade Branca através dos pontos de teletransporte. Em seguida, dirigiu-se rapidamente para as portas do castelo. Camponeses não têm permissão para entrar nos terrenos reais, gritou um dos 8 guardas que bloqueavam a entrada do castelo. Zhang Yang disse severamente: eu sou Zhang Yu. Estou aqui sob as ordens da própria princesa Serena. Um dos guardas mais próximos de Zhang Yang se aproximou dele. Você é mesmo Zhang Yu? O único e verdadeiro. O guarda assentiu e abriu caminho para ele. Siga-me. O guarda conduziu Zhang Yang diretamente para a Câmara Real da Estrela e da Lua. Por favor, esperem aqui. Avisarei a princesa, disse o guarda ao entrar na câmara. Após um momento, ele saiu e permitiu que Zhang Yang prosseguisse. Pode entrar. Dentro da câmara, havia os mesmos 24 pilares gigantescos, juntamente com soldados fortemente blindados, posicionados ao lado de cada pilar. Todos eram soldados de elite com seus níveis ocultos. A defesa do castelo havia sido elevada a um novo patamar. Serena estava sentada em seu trono lendo um livro quando ele entrou. Conforme seus passos pesados se tornavam mais altos, ela fechou o livro delicadamente e o colocou de lado para dar as boas-vindas a Zhang Yang. Ah! Zhang Yu, sente-se, por favor, disse Serena, gesticulando para uma pequena cadeira perto de seu trono. Zhang Yang aproximou-se da cadeira e acomodou-se confortavelmente. Princesa, não sei por que você estava com tanta pressa para me encontrar. Há algo importante? Serena não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para a esquerda e para a direita sem encará-lo e disse: Zhang Yu, você conhece o Império Celestial Imperial? Sim. O Império Celestial Imperial foi o primeiro e único império da humanidade. Foi dividido há cerca de 1000 anos, razão pela qual existem muitos reinos menores agora, disse Zhang Yang. Era o pano de fundo do jogo. Serena se virou para encará-lo. Minha ambição é expandir o grande reino de Jade Branca para se tornar o próximo império do céu imperial. Sem sucessor para o rei, esta princesa tinha o coração de uma verdadeira rainha. Dito isso, já era de se esperar. Se ela não tivesse a intenção de expandir seu reino, não teria liderado a expedição para conquistar a fortaleza de Tukula, e não teria se tornado refém. Que ambicioso! Nós, como teus seguidores, não te decepcionaremos. Zhang Yang continuou a beijar sua bunda. Pelo menos, não havia ninguém por perto para julgá-lo. Serena assentiu com satisfação. Você provou ser digna ao fincar a bandeira do reino de Jade Branca na floresta Tanila. Suas ações demonstraram o poder do meu reino. Zhang Yang estava ficando preocupada, pensando que a Lu faria devolver seu território ao reino. Era o único fornecedor de alimentos para Zhang Yang, e se a Lu quisesse de volta, ele não o entregaria sem lutar. Está tudo bem, mas isso não basta, disse Serena, levantando-se repentinamente. Com uma postura heroica, ela rugiu. Eu aconselhei meu pai, o rei, a liderar um exército para invadir o território além da fortaleza, mas meu pai, o rei, deseja apenas defender e não expandir as fronteiras do reino. Antes de suceder ao trono, não estou em posição de comandar um grande exército para realizar minhas ambições. Portanto, preciso encontrar outro caminho. Ela fez uma breve pausa. Zhang Yu, você sabe por que o Império Celestial Imperial pôde governar toda a humanidade e se tornar o primeiro império humano da história? Não. Isso não era mentira. A introdução do jogo não incluía nenhuma explicação adicional. Serena sorriu e cruzou os braços enquanto se sentava graciosamente em seu trono. Diz a lenda que o Império do Céu Imperial obteve uma arma celestial chamada Espada Meteórica. Somente com a espada, a humanidade conseguiu suprimir todos os outros seres do mundo e construir um império invencível. No entanto, ela também foi a causa de sua queda. O Império do Céu Imperial foi construído com base na força militar e foi capaz de suprimir outras raças em termos de poder militar. As gerações seguintes tornaram-se gananciosas. Um rei ganancioso nunca é amado por seus súditos. Eles tentaram impor sua vontade aos 7 grandes generais, mas só foram derrubados em retaliação. O Império Celestial Imperial há muito perdeu sua linhagem real. Os 7 generais de guerra originais haviam esgotado todas as suas forças militares. Foi então que os oficiais quiseram assumir o comando militar em nome do imperador.
Um por um, eles se levantaram para assumir a liderança, mas suas verdadeiras intenções eram assumir o controle da espada meteórica e governar a nação. Sem escolha, os 7 generais tiveram que recorrer à magia proibida e banir todo o palácio para uma dimensão alternativa. No entanto, eles também criaram uma chave que poderia abrir o portal dimensional. Essas chaves foram divididas em 7 partes. Cada general ficou com uma parte e seus descendentes agora a detêm. Para abrir os portões, é preciso reunir todas as partes. É possível entrar no palácio por lá e obter a espada meteórica. A arma celestial. Serena continuou. Depois de 1000 anos, incontáveis homens se esforçaram ao máximo para procurar os descendentes desses 7 generais, para encontrar as peças-chave, para obter a espada meteoro, mas ninguém conseguiu. Ninguém e nenhum reino jamais conseguiram procurar por pistas. 7 anos atrás, enviei espiões em várias direções. Depois de gastar uma grande quantidade de ouro, reuni informações sobre a localização dos descendentes dos 7 generais. Eu sei onde eles estão. No entanto, apesar dos meus esforços, meu pai discordou veementemente. Ele acha que a espada é um mau presságio, uma arma amaldiçoada. É por isso que deixo a busca para você. Zanyu, você é minha única esperança de encontrar a espada. Jing. Serena tinha uma missão para você. Vasculhe a espada meteoro. Você aceita? Esta missão estará vinculada à missão da história principal. Conclua a missão para ganhar uma recompensa luxuosa. Uma missão da história principal tinha acabado de aparecer na porta de Zhang Yang. Agora Zhang Yang finalmente entendia os benefícios de ter um bom relacionamento com a princesa Serena. E pensar que ela o procuraria deliberadamente para tal pedido. Zhang Yang falou, minha princesa, seu desejo é uma ordem. Serena sorriu e lhe entregou um pequeno panfleto. Esta é a localização atual de todos os descendentes dos 7 generais. Não posso desobedecer à ordem do meu pai, o rei. Portanto, o reino não pode apoiá-lo de forma alguma. Você está sozinho nesta missão perigosa. Por favor, tenha cuidado. Minha princesa. Fique tranquila, eu completarei a missão. Disse Zhang Yang enquanto pegava o panfleto. Acredito em você. Por favor, apresse-se. Eu não sou a única que sabe disso. Os outros 7 reinos já fizeram a mesma coisa. Por favor, apresse-se. Disse a princesa Serena, agitada. Entendido. Após sair da Câmara Real, Zhang Yang abriu o panfleto e leu um papel. Que chatice, todos os 7 NPCs estavam espalhados em mapas diferentes. Viajar sozinho já seria difícil. Entre os 7 NPCs, 3 estavam localizados em 3 mapas diferentes de nível 70. Outros 3 estavam localizados em 3 outros mapas diferentes de nível 80. O último NPC está localizado em um mapa de nível 90. Nesse caso, para completar a missão, Zhang Yang teria que se esforçar para chegar ao nível 90. Para começar, Zhang Yang conseguiu pelo menos reunir os 3 fragmentos-chave dos mapas de nível 70. Zhang Yang abriu a janela da missão e leu a descrição para ver se ela poderia ser compartilhada com outros. Procura a espada do meteoro. Nível de dificuldade, S. Descrição da missão. A princesa Serena ordenou que você procure a antiga arma celestial, a espada meteoro. A espada celestial está no cofre do tesouro dentro do Palácio Real do Império Celestial Imperial. No entanto, o palácio, o cofre e a espada estão presos em uma dimensão alternativa. Primeiro, você precisa procurar os 7 fragmentos de chave para formar uma chave perfeita. Só então você poderá abrir os portões dimensionais para entrar no palácio. A mesma chave pode ser usada para abrir o cofre do tesouro. Progresso. Espada de Meteoro 01. Não foi possível compartilhar. No canto inferior da descrição da missão, o botão de opção para compartilhar a missão estava indisponível. No Biotanque, o que a princesa pediu para você fazer? Pergunta Weiyan no canal do grupo. Ei, uma missão da história principal. Disse Zhang Yang com um sorriso no rosto. Pontual. O que você está esperando? Compartilhe. Vamos lá. Compartilhe. Não. A missão não pode ser compartilhada. O que? Zhang Yang retornou primeiro ao Castelo da Tempestade e foi até Oz com o urso branco ofegante abaixo dele. Um dos 7 descendentes, chamado Alozous, estava localizado em algum lugar na pequena cidade de Laguda. As informações não mencionavam sua posição exata, nem a localização exata da cidade de Laguda. Cavalgando como o vento,
Zhang Yang passou mais de 3 horas e finalmente chegou a uma pequena cidade de aparência antiga. Na entrada da cidade havia uma grande torre de relógio que não se movia. O ponteiro longo apontava para 37 minutos, enquanto o ponteiro curto apontava para 1. Parecia que o relógio estava quebrado. Zhang Yang afagou a cabeça do urso e ele diminuiu o ritmo. Lentamente, caminhou pelas ruas da cidade antiga. O mais estranho naquele lugar era o fato de que brilhava intensamente lá fora, mas, no momento em que Zhang Yang entrou na cidade, tudo ficou escuro e sombrio. Até o céu estava sem luz solar, mas não parecia ser noite. Um vento frio soprava, fazendo poeira e alguns pedaços de papel rolarem pelo chão, criando uma sensação fantasmagórica. Onde estão todas as pessoas? Com um silêncio mortal pairando sobre o local, apenas os passos do urso podiam ser ouvidos. A cada passo, não havia mais nada além do som de seus passos e dos ecos que produzia. Aquele tipo de atmosfera causou um arrepio na espinha de Zhang Yang. O lugar era assustador demais para ele ficar sozinho. Após uma rápida busca, Zhang Yang chegou à praça central da cidade. Parado ali, Zhang Yang examinou a cidade inteira e não conseguiu encontrar sequer a sombra de uma pessoa. O lugar inteiro estava completamente desprovido de qualquer sinal de atividade humana. Era como se alguma forma de fome ou peste tivesse roubado toda a vida da cidade. Claque, claque, claque. Passos ecoaram atrás de Zhang Yang. Junto com eles, vinha o som de uma respiração ofegante, como se alguém estivesse respirando através de uma máscara. Era tão assustador que ele nem ousou se virar para encarar a aproximação. Tremendo, Zhang Yang tentou se acalmar e agarrou o cabo da espada com mais força. Parabéns aos desenvolvedores do jogo pelos efeitos tão convincentes. A atmosfera virtual era tão real que poderia até induzir um ataque cardíaco aos mais fracos. Jovem tio, veio uma voz sombria de trás. Com toda a força que possuía, Zhang Yang sacou a espada da bainha com a velocidade da luz e, pronto para golpear quem quer que o surpreendesse, golpeou com força. No entanto, antes que a lâmina atingisse o alvo, Zhang Yang, com reflexos rápidos, viu que a pessoa atrás dele era um homem mais velho, com uma bengala, e estava curvado para trás. Zhang Yang imediatamente parou a lâmina com as duas mãos, criando um poderoso choque posterior que soprou um pouco da poeira do chão. Zhang respirou fundo, acalmando-se ao ver o crachá com o nome do velho. Então, guardou a espada na bainha e se aproximou do homem mais velho. Alô Zous, normal, humanoide. Nível 1. PV, 150. Defesa, 10. Este homem era a pessoa que ele procurava. Este NPC parecia tão fraco que uma simples tentativa de saque o derrubaria facilmente. Zhang Yang poderia simplesmente matar o homem e pegar a chave. Zhang Yang estava considerando seriamente a possibilidade. Tecnicamente, a maioria das missões não seria tão simples. Se ele matasse o NPC, ele definitivamente não derrubaria nada. Em vez disso, poderia fazer com que a missão ficasse travada para sempre, já que o fragmento da chave seria perdido para sempre. Era isso que os desenvolvedores do jogo queriam que os jogadores pensassem. Na verdade, o NPC simplesmente morreria com um rápido golpe de espada. Depois de pensar um pouco, Zhang Yang decidiu agir racionalmente. Velho, o que aconteceu aqui? Onde estão todas as outras pessoas que moram aqui? Alô Zos segurou a bengala com força e ficou imóvel. Eles. Eles todos mergulharam num sono eterno. Jovem, este lugar é muito perigoso. Por favor, saia deste abismo infernal enquanto ainda pode. Zhang Yang desceu do seu urso branco e disse, velho, você poderia me explicar por que as pessoas desta cidade estão em sono eterno? Obviamente, ele não podia simplesmente ir embora. De que outra forma obteria o fragmento da chave? Suspiro. Por favor, não se considere tão bem. Havia muitos outros como você. Jovens aventureiros que pensavam que podiam conquistar o mundo. Muitos vieram e muitos se recusaram a ouvir e escolheram ficar. No final, encontraram o mesmo destino dos cidadãos daqui. Nunca mais teriam um momento de vigília. Alô Zos suspirou profundamente. Zhang Yang não pôde deixar de perguntar, se você pudesse explicar, como um velho como você escapou e permaneceu acordado. Como, você pergunta? É porque eu não era tão ganancioso e crédulo quanto os outros. Disse Alô Zos, balançando a cabeça. Jovem, você pretende ficar? Sim. Suspiro. Alô Zos suspirou novamente.
Esta cidade costumava ser uma cidadezinha linda e pacífica. As pessoas trabalhavam e viviam felizes. Até 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, uma bruxa má chegou à cidade e contou uma mentira. A mentira dizia aos cidadãos que eles poderiam alcançar a imortalidade bebendo a poção que ela havia preparado. O velho balançou a cabeça. Numa noite fatídica, 1h37 da meia-noite, a cidade inteira congelou no tempo. Exatamente como aquele relógio ali. Nenhum ser vivo nesta cidade conseguia se mexer. Ninguém jamais despertaria de seus sonhos. Eles nunca envelhecerão. Nem acordarão. Alguém derrotou a bruxa. Ela é uma bruxa poderosa, meu jovem. Aqueles que beberam a poção prolongarão a vida dela. Matá-la uma vez matará um dos cidadãos daqui. Existe alguma outra maneira de derrotá-la? Alozos mergulhou em seus pensamentos por um momento antes de responder. Há um jeito. Há um espelho da verdade que pertencia à rainha. Ele poderia dissipar todos os feitiços malignos. Só isso poderia derrotar a bruxa. Jovem, se você realmente deseja ajudar esta cidade, por favor, não se precipite. Deixe este lugar e vá para o castelo de Eira, e recupere o espelho da verdade para derrotar a bruxa. Ding. Alozos tem uma missão para você. Recupere o espelho da verdade. Você aceita? Ponto. Só há um problema com esta missão. O espelho da verdade já havia sido destruído por ele, há muito tempo. É isso que chamam de dar um tiro na própria perna. Zhang Yang riu. Aceitou a missão e se despediu do velho. Velho, farei o meu melhor. O jogo jamais tornaria uma missão impossível de ser concluída. Por isso, mesmo que o espelho da verdade fosse destruído, deveria haver outra maneira de eliminar a bruxa. Ainda assim, ele precisava visitar o castelo de Eira. Zhang Yang então cavalgou apressadamente em direção ao castelo de Eira. Atravessando rios e montanhas, Zhang Yang finalmente chegou ao antigo castelo. No portão, Zhang Yang desceu do urso e falou com um dos guardas. Meu nome é Zhang e estou aqui para falar com a rainha. KKK. Você acha que a rainha vai falar com qualquer aventureiro desleixado que venha ao seu castelo? Um dos guardas riu. Eu vim da cidade de Laguda. Algo aconteceu com a cidade e estou aqui para pedir ajuda à rainha, explicou Zhang Yang. Como a missão instruía a falar com Shinita no castelo de Eira, a palavra Laguda deveria ser uma palavra-chave ou senha importante. Laguda. Bingo. Um dos guardas expressou sua preocupação e respondeu rapidamente. Espere aqui. Vou informar a rainha sobre isso. Morpeg, Legendário Guardiã capítulo 324, ladrão de roupas íntimas sem fazê-lo esperar. O guarda voltou e deu as boas-vindas a Zhang Yang no castelo. Por favor, siga-me. A rainha o receberá. O guarda conduziu Zhang Yang até o castelo e uma biblioteca requintada. Havia 2 guardas do lado de fora da biblioteca, ambos de nível elite, com 3 pontos de interrogação no nível, o que indicava que seus níveis eram pelo menos 20 níveis mais altos que os de Zhang Yang. Alteza, o visitante de Laguda chegou, disse o guarda com o maior respeito. Deixe-o entrar. A voz de Shinita soou de dentro da biblioteca. Zhang Yang entrou na sala e viu Shinita sentada num canto com um livro nas mãos. Como esperado de uma rainha, ela usava um vestido preto elegante que envolvia firmemente, realçando seu corpo esguio. O corte em seu peito era tão profundo que espremia suas ancas como um par de balões de água. Zhang Yang não pôde deixar de se perguntar como as mulheres respiravam quando seus seios eram apertados daquele jeito. Atrás dela, havia 2 servas que também tinham seus seios escondidos. Quando Zhang Yang finalmente se aproximou dela, Shinita largou o livro e olhou para cima. Seus olhos se arregalaram e instantaneamente arderam de raiva. Você. Droga. NPCs com IA tinham memórias e eram realmente um incômodo quando se lembravam do que você fazia com eles. Se fosse qualquer outro NPC normal, não importaria o que um jogador fizesse com ele. Você poderia bater nele, dar um soco nele, dar um RKO no soluço, beliscar o mamilo dele ou qualquer outra coisa, e o NPC esqueceria completamente de tudo quando você saísse do seu alcance de agressividade. O NPC correria de volta para o seu lugar original e reiniciaria suas memórias. Zhang Yang deu um sorriso sem graça. Alteza, representa os cidadãos de Laguda para implorar sua ajuda. HMPH. Shinita zombou. Você não é cidadão do meu reino. Quem é você para representar a cidade de Laguda? Era óbvio que Shinita ainda estava brava com ele. Sou apenas um aventureiro.
realizando os desejos dos outros para seguir em frente. Agora que dei minha palavra ao povo de Laguda, mantenho meu apelo a vocês. Por favor, ajudem-nos, disse Zhang Yang. É melhor limpar sua ficha antes de pedir qualquer coisa em troca. Shinita olhou para Zhang Yang e suspirou solenemente. Após uma longa pausa, Shinita finalmente falou: alguns anos atrás, muitos me pediram para investigar um caso em que pessoas desapareciam após entrarem na cidade de Laguda. Como o número de desaparecidos era pequeno, eu sempre afastei esse pensamento. Nunca imaginei que tudo fosse obra de uma bruxa má. Agora que Zhang Yang havia chamado a atenção dela, ele precisava bater no ferro enquanto ele ainda estava quente. Alteza, aquela bruxa estava usando algum tipo de magia temporal para obter força vital das pessoas que consumiram sua poção. Existe uma maneira fácil de matar a bruxa: usar o espelho da verdade. Você ousa falar sobre o espelho? Shinita se levantou de um salto. Se não fosse pela sua tolice e pela sua mente crédula, o espelho da verdade ainda estaria intacto. Você ousa fingir ignorância sobre isso? Zhang Yang curvou-se horrivelmente. Alteza. Quando há vontade, há um caminho. Tudo o que foi feito de errado, sempre pode ser feito de certo. O espelho da verdade pode ser consertado. Shinita suspirou e sentou-se. A magia por trás do espelho da verdade não é o espelho em si, é o espírito da ferramenta mágica. Para consertar o espelho da verdade, você precisa primeiro reviver o espírito que vive no espelho. Jackpot. Não há uma missão que não possa ser cumprida. Zhang Yang perguntou: Alteza, como se revive o espírito da ferramenta? Shinita apoiou o queixo nas mãos sedosas e claras. Enquanto olhava para o horizonte da terra pela janela ao lado, disse: para reviver o espírito da ferramenta, não é grande coisa. Tudo o que você precisa é de uma garrafa de água etérea da fonte. No entanto, o único lugar para obtê-la é nas profundezas das montanhas Sicori, nos reinos do caos. Será difícil para você, já que aquele lugar está infestado de monstros enormes e perigosos. Reinos do caos? Que piada de mau gosto. Esse lugar só pode ser acessado após o nível 100. Esta é apenas uma missão de nível 70. Como a missão pode exigir que Zhang Yang esteja no nível 100 para completá-la? Zhang Yang franziu a testa. Existe alguma outra maneira de obter a água etérea da fonte? Shinita balançou a cabeça e parou de repente. Lembro-me de que havia um aventureiro chamado Gus que vivia nas planícies de Tanjar, a cidade de Sivar. Ele se aventurou pelos reinos do caos e obteve uma garrafa de água etérea da fonte. Zanyu, se você conseguir recuperar a água etérea da fonte e consertar o espelho da verdade, prometo lhe emprestar o espelho. Que diabos? Essa rainha está sendo uma vadia. O espelho não passou de um caco de vidro. A rainha estava se aproveitando de Zanyu para basicamente consertar o espelho de graça. Mas, pelo jeito que ela disse, parecia que Zhang Yang era quem estava ganhando um grande favor da rainha. Como esperado de um político manipulador. Jing. Shinita tem uma missão para você: consertar o espelho da verdade. Você aceita? Não é como se ele pudesse simplesmente pedir uma maneira melhor, não é? Zhang Yang deixou o palácio e cavalgou o urso branco em direção às planícies de Tanjar. Tanjar Flatlands é um mapa de nível 70. Felizmente, não ficava longe de Oz. Ficava bem ao lado da terra selvagem de Black Moss. Oz ficava à esquerda da terra selvagem de Black Moss, enquanto Tanjar Flatlands ficava à direita. Ainda assim, um mapa de nível 70 era tão grande que Zhang Yang levou 5 horas só para viajar da extrema esquerda até o final da direita. Comparado à silenciosa cidade de Laguda, Sivar era muito mais animada. Com muitas pessoas circulando, enchendo as ruas, a cidade transbordava de animação. Ao longo da rua, Zhang Yang parava de vez em quando para perguntar onde estava Gus, o aventureiro. Nunca lhe passou pela cabeça que Gus fosse tão infame naquela cidade. A questão era que não era por causa das histórias de suas aventuras, mas sim pelas travessuras que ele havia feito na cidade. O quê? Você quer falar com aquele velho pervertido? O cara que se joga de pé e levanta a saia de uma linda garota para espiar a calcinha dela? É esse o homem que você está procurando? Isso foi dito por um NPC em Sivar. No entanto, passou pela sua cabeça que essa descrição se encaixaria perfeitamente em como Gordon se comportaria, 40 anos no futuro. Enquanto seguia para o leste da cidade,
Zhang Yang finalmente encontrou o aventureiro lendário que se aventurara nas profundezas da montanha Sicuri e obtivera a água etérea da fonte. O aventureiro corajoso e ousado que estava rastejando sobre um muro de tijolos, tentando roubar as roupas sujas da vizinha, especialmente as roupas íntimas usadas por mulheres. No entanto, mesmo depois de ter conseguido pular o muro, uma senhora mais velha, com aproximadamente 40 anos, saiu da casa e, com uma faca de açougueiro na mão, começou a perseguir Gus. Naquele momento, Gus não havia conseguido roubar nenhuma de suas roupas íntimas. Mesmo assim, apesar da idade, seu status de aventureiro veterano ficou claro quando ele começou a correr. Atrás, a velha senhora bufava de vapor, tendo um ataque de fúria enquanto era lentamente deixada para trás. Zhang Yang rapidamente montou em seu urso e também perseguiu Gus. Não importa o quão rápido você corra, nunca conseguirá ultrapassar um animal de 4 patas. Depois de uma boa distância da casa, Gus parou na beira da estrada para um descanso rápido. Ofegante, ele pulou ao ver o urso farejando. Inconscientemente, Gus cobriu o tecido feminino em seu peito. Estou avisando, rapaz. Não fique pensando em gracinhas. Levei 3 dias explorando para encontrar a calcinha da Marilene. Zhang Yang quase caiu do seu urso. A mulher de 40 anos que o perseguia há menos de 2 minutos não era o tipo de mulher que um homem normal gostaria de ter como esposa. Zhang Yang sabia disso porque a vira claramente naquele momento. Pensar que um homem arrancaria suas calcinhas e faria algo indecente. O homem precisaria ter o coração do guerreiro mais corajoso. Zhang Yang afastou o pensamento do que Gus faria com aquela peça de roupa íntima e disse, olha, Gus, eu só quero comprar a água etérea da fonte que você tem. Gus ergueu uma sobrancelha, desconfiado. Quero que você saiba que a água da fonte etérea foi obtida com muita bravura. Quase perdi a minha vida me aventurando nas profundezas dos reinos do caos para conseguir aquela água divina. Ela é praticamente inestimável. Jovem, tem certeza de que quer comprá-la? Dinheiro? Essa palavra não significava nada para Zhang Yang agora. Ele não era o tipo de pessoa que usaria dinheiro em algum tipo de investimento. Todas as notas de dólar que ele possuía estavam guardadas no cofre do banco, acumulando poeira. Se alguém quisesse competir em gastos, nenhum milionário mesquinho seria páreo para ele. Zhang Yang assentiu e disse, diga seu preço, velho. Gus olhou para Zhang Yang enquanto erguia as sobrancelhas, uma de cada vez, enquanto coçava a barba grisalha. Parecia o tipo de homem em brechó tentando te fazer um bom negócio, mas, na verdade, só queria te dar mais dinheiro. Depois de bater o pé 1000 vezes, Gus finalmente respondeu, enquanto rangia os dentes, 100 moedas de ouro. É muito pouco. Mas se for 1.000.0001, seria um roubo à luz do dia. Pedaços de calcinha de mulher. Zhang Yang realmente caiu do urso branco depois de ouvir suas exigências. Nei. 100 calcinhas femininas. Você não pode comprá-las na loja. Eu quero usadas. Não novas. Se tem que ser novas, tem que ser novas da lavanderia. E não se engane, é melhor eu não estar cheirando cuecas masculinas. Entendeu? Disse Gus, com uma expressão descarada e um sorriso maroto. Ding. Gus tem uma missão para você, o grande ladrão de cuecas. Você aceita? Havia uma opção para ele rejeitar a missão e bater nesse número $% com uma frigideira de ferro fundido, o grande ladrão de roupas íntimas, nível de dificuldade, B. Descrição da missão, procure e dê 100 calcinhas femininas para o Gus. Psiu. Não se esqueça, as melhores são as novas. Não fique roubando as cuecas masculinas, hein? Progresso, calcinhas coletadas 0100. Recompensa da missão, água de nascente etérea. Zhang Yang respirou fundo para se preparar para a pior jornada que já havia feito na vida. Tornar-se um ladrão de roupas íntimas foi mais difícil do que ele esperava. Zhang Yang montou no urso e suspirou o tempo todo. Ele não conseguia acreditar que os desenvolvedores do jogo realmente obrigariam um jogador a cometer atos tão degenerados. Zhang Yang começou a espiar de um lado para outro em busca de roupas íntimas recém-secas. Finalmente, viu uma no final de uma rua. Suspirou profundamente. Ele é o mestre da guilda Lone Desert Smoke, o campeão da Liga da Espada Voadora, o tanque número 1 da China. Como ele acabou fazendo algo tão idiota como roubar roupas íntimas das pessoas? Se a notícia se espalhasse, não haveria um buraco no mundo para ele esconder o rosto.
Ele literalmente perderia toda a sua fama em uma noite. Atrás da casa, havia algumas roupas penduradas. Uma delas era uma linda calcinha rosa que certamente não era usada por homens. O quintal era protegido apenas por uma cerca baixa. O urso pulou as cercas sem esforço e seguiu em frente para roubar seu prêmio. No entanto, antes que Zhang Yang pudesse estender as mãos, um latido baixo foi ouvido atrás dele. Zhang Yang se virou rapidamente e encontrou um grande cão preto esperando por ele, cão de guarda, estrela negra, elite, besta. Nível, 75. HP, 150.000. Defesa, 400. Nota, o guardião da cidade. O parceiro do Rocky. Indomável. Au! O cão latiu e saltou em direção a Zhang Yang. O urso branco ergueu as patas e empurrou com força o cão preto de volta ao seu lugar. Zhang Yang então começou a brandir sua espada enigmática das trevas para fatiar o cão. Mesmo que ele nunca tenha sido uma pessoa que tratasse animais mal, por causa dessa missão ridícula, ele teve que matar o pobre guardião. Embora o cão fosse de elite, era fraco demais para ser um oponente justo contra Zhang Yang. Em 40 segundos, o cão foi derrotado até a última gota de HP. No entanto, antes que pudesse ser morto, o cão ganhou e fugiu, com o rabo entre as pernas. Que sorte, o sistema o estava protegendo. Zhang Yang ignorou o cão, pegou a roupa íntima e a guardou em seu inventário. Com o ding soando em seus ouvidos, o progresso da missão aumentou em 1. Uma jornada de 1000 milhas começa com o passo mais difícil. Agora que ele havia dado o resto deveria ser moleza. Continue roubando. Sem demora, Zhang Yang encontrou outra vítima e pulou a cerca em direção à lavanderia. Au! O cão preto reapareceu, com a saúde totalmente recuperada. O cão avançou heroicamente e foi mandado embora novamente por Zhang Yang. 200. A terceira peça. O cão apareceu de novo. A mesma coisa aconteceu com a quarta e a quinta. O cão era persistente. Toda vez que era mandado embora, reaparecia atrás da cerca, pronto para lutar contra Zhang Yang até a última gota de HP. Zhang Yang não pôde deixar de se lembrar de uma piada que ouviu de Fatian. Foi assim, um caçador subiu uma montanha para caçar ursos. Ele falhou e foi espancado por um urso. No dia seguinte, o caçador voltou e foi mandado para casa pelo urso. No terceiro dia, quando o urso viu o caçador subindo novamente, o urso perguntou: Ei! Você está mesmo aqui para caçar ou para me pedir alguma merda de BDSM? Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 325. Para consertar o espelho mágico o cão preto retornava implacavelmente, uma e outra vez. 15-100. Ponto. 43-100. Ponto. Como a cidade era uma cidade, o número de pessoas que moravam ali era pequeno. Isso significa que o número de lavanderias era pequeno. Muitas vezes, Zhang Yang tinha que ficar sentado ali esperando até que as roupas íntimas voltassem a aparecer. Pelo que parecia, Zhang Yang ficava realmente agitado com o passar do tempo. Sempre que alguém saía de casa para secar as roupas, Zhang Yang era o primeiro a visitar a casa e esperar pela oportunidade de ouro para roubar as roupas íntimas das mulheres. 81-100. Ponto. 99-100. Ponto. Au! Latiu o cão preto, dando as boas-vindas a Zhang Yang pela última vez, enquanto Zhang Yang derrotava a pequena criatura para reivindicar seu prêmio final. Assim que terminou, ele cavalgou freneticamente até Gus para despejar toda a carga suja. Que bênção! Disse Gus enquanto enterrava o rosto na pilha de roupa levemente úmida. Zhang Yang sentiu o desgosto supremo. Virando-se, gritou: Terminou? O pedido foi atendido. Onde está minha recompensa? Aqui. Disse Gus enquanto jogava a água etérea da fonte para ele como se não valesse nada. Agora suma. Não me interrompa no meu momento de êxtase. Ding. Você completou a missão, o grande ladrão de roupas íntimas. Obteve 15 milhões de pontos de experiência. Ding. Você obteve água etérea de nascente X1. 15 milhões? É muito para ser verdade. No entanto, depois de pensar um pouco, Zhang Yang entendeu o motivo. Enquanto se arrastava pela missão, não havia obtido nenhum ponto de experiência. Talvez derrotar aquele cão negro em 100 equipes lhe tivesse garantido essa quantidade de pontos de experiência, afinal. Zhang Yang suspirou. Pode parecer luxuoso,
Mas o sistema era mesquinho demais para não conceder pontos de experiência bônus. Ele saiu silenciosamente do local, apressado, e seguiu seu caminho. Assim que se afastou por uma boa distância, viu um grupo de donas de casa saindo de suas casas com facas de cozinha nas mãos. Todos ficaram furiosos. Justo quando ele pensou que estava prestes a ser fatiado, ao estilo Gordon Ramsay traço, o grupo de donas de casa partiu em direção a Gus. Ei! Velho pervertido! Entregue nossas roupas. Seu velho doente! Vou te dar uma surra. Gus! Como você pôde roubar as calças da minha avó? Hoje, vou garantir que você se arrependa da sua decisão de roubar de nós. Enquanto a multidão cercava o velho, apenas um cão preto perseguia Zhang Yang, latindo ferozmente. Felizmente, o grupo de donas de casa estava com a raiva e a frustração direcionadas a Gus, mas não perceberam que o cão preto estava latindo para o verdadeiro culpado. Zhang Yang ignorou o cão e saiu da cidade. Depois de algum tempo, o cão retornou após deixar sua posição original. Zhang Yang deixou-se levar e fez uma longa e cansativa jornada de volta ao castelo de Era. Nobutanque. Acorde, acorde. Hora de fazer o jantar para nós. Zhang Yang estava prestes a entrar no castelo quando a voz irritante de Wei Yan gritou. Zhang Yang desconectou-se e percebeu que já passava das 18 horas. Então, correu para preparar o jantar para a família. Desceu para a cozinha e se ocupou tanto quanto a cozinha do inferno estaria na hora do rush. No entanto, ao contrário dos concorrentes, Zhang Yang era muito mais ágil e proficiente na cozinha, tendo preparado vários pratos num piscar de olhos. Satisfeito com sua obra de arte, Zhang Yang foi até o quarto das meninas e bateu forte e ruidosamente para notificá-las de que o jantar estava pronto. Então, correu apressadamente para o banheiro. Quando estava preparando o jantar, já estava sendo chamado pela natureza, mas como preparar uma refeição exigia observação constante, ele não podia simplesmente deixar o fogão ligado. Somente depois que toda a comida foi servida, ele se permitiu atender ao chamado. Girando e girando pela casa, ele correu para o banheiro e se recompôs. Foi então que percebeu um erro fatal em sua decisão. O banheiro em que estava era destinado ao Wei Yan e Yan Shui. Quando a natureza chama, não se pode simplesmente esperar. Que assim seja. Como levaria apenas alguns segundos, no máximo um minuto, se algo acontecesse durante esse período, seria o pior dos azares. Depois de esvaziar a bexiga, Zhang Yang limpou as mãos, fechou o zíper da calça e estava pronto para abrir a porta quando notou uma peça de tecido preto. Era uma cueca com costas em T. Tal design só podia significar que pertencia a Yan Shui, a neve maldita. Juro por Deus, e por tudo que ele havia criado. Zhang Yang podia jurar que não tinha nenhum fetiche por roupas íntimas femininas. No entanto, como ele era um grande ladrão de roupas íntimas há tanto tempo no jogo, suas mãos se moveram automática e involuntariamente para agarrar aquela peça de roupa rendada e colocá-la em seus bolsos. Era como ele costumava guardar itens em seu inventário no jogo. Fracasso. A porta do banheiro se abriu e era Yan Shui. Os dois se olharam por um instante e se voltaram para o pedaço de pano pendurado que saía do bolso de Zhang Yang. O silêncio tomou conta do pequeno vaso sanitário. Após 7 a 8 segundos, Yan Shui deu um passo para trás. Sabendo que as coisas tinham dado errado ao extremo, Zhang Yang freneticamente tirou a calcinha e jogou de volta onde estava. Espere. Deixe-me explicar. Foi um acidente. Em vez da resposta típica e esperada, Yan Shui pareceu entendê-lo. Mas não da maneira que ele queria. Bem, é compreensível, já que você está vivendo com duas beldades de classe mundial e não explodiu como uma fera furiosa. Você se conteve por muito tempo. Isso não é nada. Não se preocupe. Estou completamente bem com isso. O que? Zhang Yang puxou a mulher para o banheiro e fechou a porta atrás de si. Você precisa ouvir a minha explicação antes de tirar qualquer conclusão precipitada. Ei! Como eu disse. Eu entendo o que está acontecendo. Disse Yan Shui, assentindo compreensivelmente. O problema era que sua expressão era diferente de seus ataques de fúria habituais. Se esse incidente não fosse resolvido, aquela pirralha seria a primeira a saber. Depois disso, a trombetazinha certamente contaria a história para Sun Xiu, Dafodil da Adrian e os outros. Como peças de dominó caindo, a situação só pioraria. Zhang Yang pressionou todo o corpo para bloquear a porta e disse, por favor, escute. Eu realmente peguei por reflexo.
Como eu disse. Eu entendo e acredito em você. Agora, você pode me deixar sair. Vê você. Você não é sincero. Ain Shui cruzou os braços e seu olhar suavizou-se de repente. Ela deu um passo à frente, puxando o olhar distante para mais perto e beijando Zhang Yang nos lábios. Que tal agora? Perguntou Ain Shui. O que foi isso? Ele foi assediado por uma mulher pervertida. Atordoado, Zhang Yang ficou rígido como um espantalho. Depois de um bom segundo, vê você. O quê? Por quê? Ain Shui inclinou a cabeça, brincando, e estalou o dedo indicador na testa de Zhang Yang. Suspiro. Idiota. Você é mesmo um grande idiota. Ain Shui piscou. Se eu não tivesse sentimentos por você, por que permitiria que um homem como você ficasse comigo? Acha que eu deixaria qualquer lobo entrar na minha casa de cordeiros? Ain Shui olhou fixamente para os olhos de Zhang Yang com uma expressão que dizia: todos os homens são realmente burros. Zhang Yang gaguejou. Vê, você gosta de mim? Por que você está gaguejando? Isso realmente te chocou tanto? Perguntou Ain Shui enquanto se encostava na parede, emitindo uma aura lasciva e vulgar. Mas por quê? Como assim, por quê? Ela riu. Você pode não ser tão bonito quanto eu espero de um homem. No entanto, você tem as qualidades que um homem deve ter. Você é um lutador. Você é confiável, corajoso, forte, sarado e outras qualidades que satisfazem o meu gosto. Ponto bem. Isso é bem simples. Suspiro. Que acontecimento trágico. Nunca imaginei que minha confissão aconteceria num banheiro. Isso não é nada romântico. É um verdadeiro destruidor de ossos femininos. Zhang Yang estava tão confuso que tinha certeza de que seu cérebro estava todo mole por dentro. Seu coração batia tão rápido que ele já não conseguia pensar direito. A confissão de Ain Shui foi repentina demais. Enquanto olhava em seus olhos sonhadores, ele ouviu Ain Shui chamando por ele. Sua cabeça está girando. Suspirando pesadamente, Ain Shui puxou a grande palma de Zhang Yang e a pressionou contra o seio esquerdo. Você consegue sentir meu coração bater? Se minhas palavras não conseguiram te atingir, talvez as batidas do meu coração consigam. Ondas e ondas de confusão fizeram com que uma onda de sangue subisse ao seu rosto, deixando-o vermelho e afogueado. Por baixo das roupas, Zhang Yang não conseguia sentir nada além do próprio coração pulsando mais rápido que um trem a vapor. Inconscientemente, a palma da mão de Zhang Yang começou a se curvar. Ain Shui gemeu, e seu rosto se contorceu com uma onda de prazer. Com as bochechas rosadas, ela beliscou os braços de Zhang Yang de brincadeira e disse: eu disse para sentir meu coração, não para se acomodar. Que exigência impossível. Ain Shui lentamente removeu a mão de Zhang Yang e disse: é tão difícil de acreditar? Assentindo obedientemente, Zhang Yang não pôde deixar de pensar que aquilo era apenas uma brincadeira de mau gosto. Ain Shui se lançou e entrelaçou as mãos no pescoço de Zhang Yang. Me beija. Como pôde? Essa atrevida é uma calamidade de classe mundial. Se ele caísse na armadilha dela, seria o fim do capítulo para ele. Mesmo assim, suas sobrancelhas sensuais eram como mágica, hipnotizando Zhang Yang. Seus lábios rosados eram como chamas ardentes que poderiam atrair pobres insetos para se queimarem. Naquele momento, Zhang Yang soube que tinha errado. Sua resistência a essa mulher é praticamente zero. Ou talvez ele já tivesse sentimentos por ela há muito tempo e não tivesse percebido até agora. Zhang Yang abaixou a cabeça e pressionou os lábios contra os dela. O tempo parou para ambos. Os corações de ambos pulsavam tão forte que conseguiam sentir as batidas um do outro. Depois de uma eternidade, separaram os lábios, uma linha fluida se estendendo entre ambos. Seja timidamente, feliz, brava ou animada, a expressão de Ain Shui era de ouro. Rindo, ela disse: idiota, agora que você me tocou, me beijou, agora você é meu homem. Na verdade, eu queria te perguntar: quantos anos você tem? Essa é uma boa pergunta. Responderei a essa pergunta quando você for avô dos meus netos, daqui a 50 anos. Disse Ain Shui com uma piscadela. Ponto. Agora, vá embora. Yan vai sair logo e se ela nos vir juntos assim, vai ser uma confusão e tanto para lidar, disse Ain Shui. Ela então empurrou Zhang Yang para longe, porta fora. Ainda confuso com o que acabara de acontecer, Zhang Yang não sabia como voltar para a mesa de jantar. Completamente perplexo,
A ideia de que An Shui tivesse acabado de se confessar e o beijar era simplesmente surreal demais. Wei Yan era simplesmente estúpida demais para perceber o que acabara de acontecer. Ela não notou o comportamento extremamente estranho de Zhang Yang e An Shui à mesa de jantar. Cuidando da própria vida, ela jogou a comida na mesa e, assim que terminou, jogou os azis na mesa, disse obrigada pela refeição e desapareceu em seu quarto. Elas tinham uma regra, ou melhor, uma competição, de que quem fosse o último a comer deveria ser o responsável por limpar tudo. Ainda confuso, Zhang Yang decidiu deixar tudo para trás e entrou no jogo para terminar a missão. Alteza. Zhang Yu chegou e completou a missão, disse Zhang Yang enquanto pegava a água etérea da fonte e a oferecia a Shinita. Uma das criadas caminhou e pegou a garrafa para Shinita. Shinita pegou a garrafa e a abriu imediatamente. Com o aceno de sua varinha, uma nuvem de fumaça preta saiu flutuando da garrafa e tomou várias formas no ar. Maravilhoso! Esta é, de fato, a água etérea da fonte. Encantada, ela convocou outra criada e disse: traga-me os pedaços do espelho da verdade. Sim, Vossa Alteza. Demorou um pouco, mas as criadas voltaram com uma caixa grande. A caixa foi então colocada sobre a mesa grande. Shanita pegou a garrafa de água etérea da fonte e a esvaziou na caixa. Ela então começou a agitar sua varinha enquanto entoava um feitiço incompreensível. Bang! Bang! Bum! Como fogos de artifício, a caixa começou a brilhar com várias cores, emitindo estalos aqui e ali. Isso durou pelo menos 3 a 4 minutos até que Shinita parou de cantar. Uma luz branca e brilhante irrompeu da caixa e formou o rosto de um homem. Com um gemido alto, Luar. Voltei. Finalmente voltei. Pedaços do espelho quebrado começaram a flutuar no ar. Os pedaços quebrados então se colaram e formaram um grande espelho. Zoom. Uma luz brilhante brilhou de baixo para cima no espelho e todas as rachaduras e lacunas no espelho foram reparadas instantaneamente. Baque. O espelho caiu de volta e pousou ileso sobre a mesa. Uma nuvem se formou de dentro do espelho e formou o rosto de um homem. Ah! Minha querida senhora, há algo que você queira me perguntar hoje? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.